Vedanta, filosofia ou religião? Por Swami Jitananda, no Centro Ramakrishna Vedanta, Brasília. Vamos começar com um pequeno mantra, que é um mantra que está no Rig Veda, ou seja, mais de 5.000 anos atrás. É um mantra bem curtinho, chamado também mantra da paz. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia Vedanta. Claro que filosofia Vedanta não é algo que se possa falar em uma hora. E também falar sobre essa filosofia só não faz muito... não tem um efeito em nós, assim, simplesmente ouvir sobre isso. Porque a Vedanta é uma coisa muito prática, você tem que praticar isso na vida diária. Então, somente aquele que praticou isso e conseguiu fazer um progresso interno pode entender o que é Vedanta. Nós podemos ficar estudando isso intelectualmente, através de livros, através de diversas coisas, mas se a gente não praticar, sempre vai ficar no nível intelectual. Então a Vedanta é uma coisa muito prática, uma filosofia e também uma religião, né? Hoje eu vou discutir qual é a diferença entre filosofia e religião nesse sentido. Então, antes de tudo, de onde veio a Vedanta? A Vedanta veio dos Vedas. Então os Vedas são as escrituras mais antigas da humanidade. Há relatos dos Vedas de mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então os Vedas, na verdade, não são livros, como a gente pode entender por livros. Eles são conhecimentos que foram sendo passados de geração em geração e que esse conhecimento era passado verbalmente. Então o guru passava para o discípulo passava para os seus discípulos, e isso foi sendo passado geração após geração, até que chegou uma época que um sábio chamado Vyasa, ele resolveu compilar isso em forma de livro. Mas isso foi muito depois, já foi um pouco antes de Cristo. Então esse Vyasa compilou, o sábio Vyasa compilou esses ensinamentos em forma de livro. Então o que foi chamado de Vedas. Nós temos, na verdade, 4 Vedas: Rig, Atava, Sama e Aju. Então esses 4 Vedas constituem a base do hinduísmo. Se você for buscar o que é hinduísmo, qual é a raiz do hinduísmo, são os Vedas. Qualquer seita, qualquer religião, qualquer filosofia na Índia que você possa conceber, está baseada nos Vedas. Então eles têm o seu conhecimento baseado nos Vedas. Embora exista uma miscelânea tão grande de coisas na Índia, que possa parecer que as coisas são diferentes umas das outras, na verdade, como filosofia, existe uma só, que são baseadas nos Vedas, né? Então a meta dos Vedas, ou seja, qual é o principal objetivo dos Vedas, né? Para onde levam os Vedas? Nada mais do que a transcendência. Então os Vedas buscam a transcendência do ser humano, ou seja, o ser humano transcender as suas limitações, né? As limitações inerentes ao ser humano. Então Veda, a palavra Veda em sânscrito significa conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento intelectual como nós conhecemos, o conhecimento da ciência, da física, da matemática. Esse Veda, esse conhecimento, é o conhecimento suprassensorial. Então é um conhecimento que se obtém além dos 5 sentidos. Isso é, na verdade, o significado principal da palavra Veda, né? Cada um dos Vedas está dividido em 2 partes. A primeira parte é chamada de Karma Kanda e a segunda é Jnana Kanda. O que seria cada uma delas? O Karma Kanda, dentro de cada um dos Vedas, ele lida mais com a parte da ação, a parte do karma. Então ele ensina como você fazer rituais, como você agir na vida diária, a maneira de se comportar na sociedade, as leis éticas, as leis morais. Tudo isso está na primeira parte, chamada Karma Kanda. A segunda parte, que é o Jnana Kanda, fala sobre o conhecimento, né? Então, o que seria esse conhecimento? É exatamente o conhecimento que vai nos libertar, o conhecimento suprassensorial. Então, a parte mais importante dos Vedas sem sombra de dúvida, é a segunda parte, chamada Jnana Kanda.
porque é somente através desse conhecimento espiritual, dessa transcendência, é que o ser humano vai realmente encontrar quem ele é em essência. Então o Karma Kanda é um processo inicial, ou seja, um ser humano ele começa a partir do karma, né? E naturalmente ele chega à questão do conhecimento. Então é um processo gradual. Então esse Jnana Kanda, o que ele ensina? O Jnana Kanda, a parte do conhecimento, ele leva o homem além de todas as relatividades, né? Ele faz com que o homem se encontre com o divino. O divino que eu menciono aqui não é um divino, uma pessoa, uma personalidade. É o Ser Supremo, né? O Ser Supremo sem nome, sem forma, sem atributos, né? Essa é a divindade suprema em sânscrito que é chamada de Brahman. Essa palavra Brahman vem de uma raiz chamada raiz Bri em sânscrito. Então a raiz Bri significa expandir-se. Então o que é Brahman? O que é Deus dentro do hinduísmo? Deus é aquele cuja expansão, cuja glória, cujo poder não pode ser medido, ou seja, é infinito, né? Infinito em qualquer sentido. Então esse é o Deus dentro do hinduísmo. Muitos podem pensar que o hinduísmo é politeísta, ou seja, eles adoram diversos deuses e deusas, e isso é meio confuso, né? Principalmente as pessoas que visitam ainda pela primeira vez. Estranho, como pode existir tantos templos, né? E tantos deuses, tantas imagens. Você adora Shiva, depois atravessa a rua, tem a imagem de Kali. Aí atravessa a rua, tem outra imagem. Então qual é o significado de tudo isso, né? Na verdade o hindu ele não é politeísta, ele é monoteísta. Ou seja, toda a Índia, embora existam milhares de templos, milhares de deidades, eles adoram um único Deus. E esse Deus é sem forma, o único e sem forma. Então qual é a finalidade das imagens? As imagens são apenas símbolos, são simbologias de poderes dessa divindade suprema, né? Então, por exemplo, Ganesha, ou Shiva, ou Lakshmi, eles simbolizam poderes dessa divindade suprema, né? Então Deus, que é infinito, tem poderes infinitos e ele se manifesta de infinitas maneiras. E não só isso, existem infinitas maneiras de se chegar a ele também. Então, assim como ele se manifesta de infinitas maneiras, existem infinitas maneiras de se chegar a ele. Então nós podemos chegar a Deus adorando qualquer imagem. É isso que o hinduísmo acredita. Não importa se você adora Shiva ou Kali ou qualquer outra imagem, mesmo que você não conheça o hinduísmo, você adora Jesus ou adora uma imagem ocidental, isso não importa. Importa mais o seu sentimento interno de devoção, né? Se você tiver esse sentimento interno de devoção, você vai alcançar Deus, independente de qual imagem você adora. Isso é importante lembrar porque isso, vamos dizer assim, é a chave para você entender o hinduísmo. Porque para você entender o hinduísmo, você tem que entender que as pessoas adoram as imagens simplesmente como um meio de alcançar a divindade sem forma, o Deus sem forma, o Deus supremo, né? As imagens em si não são a meta final, são apenas meio de se alcançar essa divindade sem nome e sem forma. Um dos preceitos básicos da filosofia Vedanta é o conceito da unidade. O principal pilar da Vedanta é a unidade da existência. Tudo que existe é uno, né? Existe uma unidade intrínseca em tudo, em toda a existência, não só no mundo fenomenal, no mundo da matéria. Então existe uma unidade no nível mental e uma unidade principalmente no nível espiritual, né? A Vedanta afirma que nós somos um espiritualmente, não existem dois. Então espiritualmente nós somos uma única essência, né? E mentalmente também. Então o hinduísmo acredita que as nossas mentes, na verdade, não são separadas, nós não estamos separados mentalmente. Nossas mentes estão todas interconectadas, né? E por isso que nós nos afetamos tanto mentalmente, porque todos nós estamos interconectados. O hinduísmo fala de uma mente cósmica. Então existe uma mente cósmica que ela, na verdade, é o somatório de todas as mentes individuais, né? E essa mente cósmica tem um nome chamado Hiranyagarbha. Esse Hiranyagarbha é o Deus pessoal. Então o somatório de todas as mentes individuais a nível cósmico é o chamado Deus pessoal. Tem toda uma parte técnica a esse respeito na Vedanta, mas a gente pode afirmar assim, que o somatório de todas as mentes é o Deus Supremo, o Deus no seu nível pessoal. Então tudo na existência dirige-se em direção à unidade.
Até mesmo a ciência, se nós formos ver, todas as ciências estão buscando nada mais do que a unidade. A química, por exemplo, ela busca um elemento através do qual todos os elementos surgiram, né? Então a busca da química é exatamente isso, um elemento primordial. Através desse elemento, todos os elementos derivam, né? A física também, a física busca uma única força que dá origem a todas as outras forças, magnetismo, gravidade, todas as forças derivam de uma única força. Então a ciência está caminhando sempre em direção à unidade. Essa é a busca da ciência em direção à unidade. Assim também, espiritualmente, nós estamos caminhando em direção à unidade. Mesmo que uma pessoa não tenha nenhuma espiritualidade, assim, vamos dizer assim, não siga uma vida espiritual, não tenha nenhuma religião, mesmo essa pessoa está caminhando em direção à unidade. É porque nós não temos como fugir disso. Ou seja, nós estamos na Terra com um propósito muito maior do que a gente acha, né? A gente coloca metas e a gente acha que essas metas são o ápice da nossa existência. Mas o nosso verdadeiro motivo de nós estarmos aqui na Terra tem um motivo muito superior a isso. Nós estamos aqui em busca do autoconhecimento. Esse autoconhecimento é a única coisa que vai nos libertar. Qualquer outra coisa que a gente busque no plano fenomenal pode nos dar certo alívio por algum tempo, mas a libertação espiritual ocorre somente através do autoconhecimento, desse despertar interno, né? Aí coloca assim, a nossa existência aqui na Terra como algo muito precioso. Nós estamos aqui com uma finalidade divina, nós estamos aqui para ter esse autoconhecimento. A parte material, a parte do trabalho, tudo que nós fazemos tem essa única finalidade, essa única meta de nos dar o autoconhecimento. Então todas as experiências que nós passamos aqui na Terra nos levam ao autoconhecimento. Pode ser que demore várias vidas, né? Pode ser que demore 1 vida, 2 vidas, 10, a gente não sabe, mas uma coisa é certa, que todos nós estamos nos dirigindo para essa única meta, que é o autoconhecimento. Então isso é uma coisa que a Vedanta afirma categoricamente, que a meta suprema da vida humana é realizar Deus. Qualquer outra meta que você estipule vai ser uma meta de curto prazo, porque todas as metas vão acabar com a morte, né? A morte é o fim de tudo. Não tem como você estipular uma meta nesse mundo que vai passar da morte. Então a meta suprema da vida humana é uma meta que ultrapassa o conceito da nossa vida carnal. Uma meta eterna, essa meta é a meta do autoconhecimento. Uma outra coisa na Vedanta é a respeito da criação, né? O conceito da criação. De onde veio essa criação e por que existe a criação, né? Qual é de acordo com a Vedanta, o que é o conceito da criação? A Vedanta fala que a criação é eterna. Então não existe um momento que houve o início da criação e nem vai existir um momento que vai acabar a criação. Existe uma questão dos ciclos, ou seja, sempre há uma manifestação e uma retração, mas nunca acaba, ou seja, é um processo cíclico que é eterno. Então Deus não tem início, ou seja, Deus é eterno, e a criação também não tem início, a criação também é eterna. Esse é um conceito da Vedanta. Então surge a pergunta de por que existe a criação, né? A pergunta do porquê, né? Todos nós gostamos de perguntar o porquê. Por que existe a criação? Imagine que Deus está completamente satisfeito, né? Porque se Deus não estivesse satisfeito, ele não seria Deus, porque ele necessita de alguma coisa ainda para se preencher, né? Então essa é uma coisa lógica. Se ele necessita de alguma coisa para se preencher, significa que ele não é perfeito, ele não pode ser Deus. Então se Deus é perfeito e está plenamente satisfeito, ele não teria motivo para fazer a criação, né? Porque a pessoa só faz uma coisa com algum motivo, né? Se você pode chamar Deus de uma pessoa, né? Mas, então a criação, de acordo com a Vedanta, nada mais é do que um jogo divino. Então Deus está jogando. É um jogo divino que é o processo da criação. O processo de criação, manutenção e destruição, nada mais é do que um jogo divino. Então isso é chamado de lila, ou seja, lila divina, né? Então é um jogo cósmico que está sempre ocorrendo. Deus ele toma diversos papéis, né? Então ele assume diversas máscaras de imperfeição. Então nós vemos uma diversidade muito grande e que nós consideramos como imperfeito. Mas a Vedanta afirma que tudo é Deus, tudo é perfeito.
Então Deus mesmo que assume diversas máscaras de imperfeição, e é Ele mesmo que joga através de nós. Então nós achamos que nós estamos fazendo, né? Mas na verdade é o próprio Deus que está agindo, é o Deus que está agindo através de nós. Então esse é um conceito da Vedanta, é um conceito muito elevado. Ou seja, no nosso nível, nós não podemos entender esse conceito de que é somente Deus que está fazendo tudo, né? Porque nós temos a nossa individualidade, personalidade, nós achamos que nós estamos fazendo, né? Mas a Vedanta afirma que vai chegar um estágio na vida de todos nós que nós vamos perceber claramente que nós não estamos fazendo nada. Nós estamos sendo apenas instrumentos de um poder divino que está agindo através de nós, né? Então esse momento na vida espiritual é o ápice da vida espiritual. Quando você percebe que você não é o fazedor, ou seja, você não está fazendo. É Deus que está agindo através de você. Então tudo é um jogo, ou seja, tudo que acontece é um jogo. Nos Upanishads, ou seja, eu não expliquei o que são os Upanishads ainda, né? Como eu falei, existem os Vedas, né? A parte final dos Vedas, do Jnana Kanda, é chamada de Upanishads. Então esses Upanishads são as escrituras da Vedanta. Quando eu quero estudar a Vedanta, ou seja, eu quero estudar a filosofia Vedanta, eu estudo os Upanishads. Os Upanishads, eles têm a filosofia Vedanta na essência. Não só os Upanishads, como o Bhagavad Gita também. Então os Upanishads e o Bhagavad Gita, eles têm a essência da Vedanta. E o que são esses Upanishads? Eles falam das questões existenciais da vida humana. Eles não lidam com dogmas, doutrinas ou rituais, eles não falam nada disso. Eles lidam apenas com os conceitos, as questões existenciais do ser humano. Por que nós estamos aqui? Qual o significado da vida? Qual o significado da morte? Onde está Deus? O que é Deus, né? Onde está Deus? Como nós podemos alcançar Deus? Todas essas perguntas são abordadas nos Upanishads. E os Upanishads, eles são às vezes um pouco abstratos, porque as pessoas que escreveram ou que trouxeram as verdades dos Upanishads foram grandes sábios. E esses sábios, eles não revelaram a sua identidade, eles permaneceram anônimos. Mas essas verdades que eles trouxeram, elas vêm às vezes de forma muito simples e direta. Então, eles não colocavam flores, eles não enfeitavam a maneira como eles diziam. Da maneira como vinha a verdade, eles diziam a verdade. Então, às vezes, se torna uma coisa meio criptografada, vamos dizer assim. Que a pessoa, para entender aquilo, ela tem que meditar sobre aquilo. Ela tem que pensar profundamente sobre os ensinamentos dos Upanishads. Então, para ler os Upanishads, não é uma leitura de como você lê uma novela, como você lê um livro de história. Os Upanishads você tem que ler meditando. Então, você lê um verso dos Upanishads, você medita sobre aquele verso, né? São versos de profundo significado. Grandes filósofos ocidentais reconheceram a grandeza dos Upanishads. Por exemplo, Schopenhauer. Schopenhauer, que é um reconhecido grande filósofo, disse que os Upanishads foram o consolo da vida dele e serão o consolo da minha morte. Foram o consolo da minha vida e serão o consolo da minha morte. Então ele reconheceu a grandeza dos Upanishads. E diversos outros filósofos também, como Aldous Huxley e outros, né? Então um dos versos do Upanishad diz que ele na verdade está se referindo ao Deus Supremo, né? A Suprema Realidade. Ele vibra e ele não vibra. Ele está longe e ele está perto. Ele está dentro de tudo e também está fora de tudo. Ele transcende tudo. Ele é o menor de todos e ele também é o maior de todos. Ele está longe, mas está perto. Então, esse é um dos versos do Upanishad. Então, a gente vê que é uma grande contradição, né? Como uma coisa pode ser a maior, mais perto de todos e ao mesmo tempo mais longe de todos. É assim que ele define. Na verdade, isso são um jogo intelectual para nos mostrar que Deus é indefinível. Você não pode definir Deus usando uma linguagem humana, porque ele sempre vai ficar limitado pela linguagem. Se você dizer que ele é infinitamente longe, mas ele também é infinitamente perto. Então a linguagem humana ela é imperfeita para definir o que é Deus. Nós não podemos definir o que é Deus em linguagem humana.
Por isso que na Índia eles dão tanta importância para a experiência mística. Eles falam que você só pode entender o que é Deus, o que é a realidade, pela experiência mística. Então só a experiência mística que vai fazer você transcender a fala, transcender o intelecto, né? Enquanto você está no nível do intelecto, você não pode entender realmente o que é Deus, né? Uma coisa muito diferente você estudar sobre Deus e você ter a experiência de Deus. Como você, por exemplo, vê um mapa de São Paulo, né? E você acha que São Paulo é um mapa. Mas quando você vai para São Paulo, você pega um avião e vai para São Paulo, você vê algo totalmente diferente, né? Aí você vê a cidade mesmo. Então a mesma coisa com Deus, com a espiritualidade pura, né? Nós estudamos a espiritualidade, nós vemos as escrituras, mas ali estão apenas dicas do que seria essa realidade. Para você saber o que é mesmo, você tem que praticar sadhana, você tem que praticar disciplina espiritual. Tem que fazer japa, tem que fazer meditação, tem que fazer oração, para desabrochar aquela espiritualidade que já está latente no seu coração. Ou seja, sem se desabrochar, você pode ficar só no nível intelectual. Como existe muita gente na Índia fica só no nível intelectual. Então eles passam discutindo sobre Vedanta, falando altas coisas sobre Vedanta, mas eles não realizaram nada internamente, né? Enquanto que um santo, ele pode não ter estudado nenhum livro, às vezes ele não leu nenhuma página de um livro, como o Ramakrishna, por exemplo, que era completamente iletrado, né? Mas quando ele falava o próprio conhecimento. As palavras dele eram as palavras do conhecimento. Cada palavra dele tinha profundo significado, mesmo sem ele ter realizado Deus através de livros. Ele não leu nenhum livro. E o silêncio também o silêncio tem um profundo significado. Então eles falam que a pessoa que realizou Deus, ele vê que Deus está no silêncio. Ou seja, Deus, na verdade, não é algo que se possa buscar através de palavras, ele está no silêncio profundo da alma. Então, quando você silencia os pensamentos, silencia a sua alma, aí você encontra Deus. Então, Deus é o silêncio. Tem uma historinha, essa história está nos Upanishads também, de como Deus está no silêncio, né? Então, na Índia tem um costume de, quando a criança nasce, depois que ela atinge determinada idade, 7 anos de idade, 8 anos, os pais mandam a criança para estudar com o guru. E o guru sempre está na floresta, né? Ele fica na floresta. Então, o pai, ele era um grande sábio, né? E ele tinha 2 filhos. Quando esses filhos completaram 8 anos, ele mandou os 2 juntos para estudar ou seja, um tinha 8, o outro era um pouco mais velho. Ele mandou os 2 para estudar na floresta. E eles ficaram lá com o mestre e o pai dele falou para os filhos: olha, vocês, quando estiverem lá, tentem aprender o conhecimento de Brahma, o conhecimento de Deus, pois só isso é a realidade. Então o pai já alertou os filhos: procure o conhecimento divino, porque só isso que vai dar consolo na sua vida, na sua morte também. E os filhos foram. Passaram-se vários anos, eles ficaram estudando com o guru, né, intensamente, diversos arte, cultura, ciência. E quando eles completaram 14 anos, mais ou menos, eles voltaram para o pai, né? Aí o pai chamou o primeiro filho e falou: filho, o que você aprendeu com o seu guru? E o filho começou a explicar várias coisas, né? E o pai falou: você aprendeu o conhecimento de Brahma? Ele falou: sim, pai. Então explique o que é Brahma, o que é Deus, o que é Brahma. Aí o filho orgulhosamente começou a explicar das escrituras, citou vários versos explicando o que é Brahma, que Brahma é infinito, sem forma, sem atributos. E ele passou um tempo muito grande explicando as qualidades de Brahma. E no final o pai simplesmente ficou em silêncio e chamou o segundo filho, né? O segundo filho chegou e falou: meu filho, você aprendeu sobre Brahma? E o filho ficou em silêncio. Ele falou: então explique, filho, o que é Brahma. O filho somente abaixou a cabeça, ele ficou em silêncio. E o pai imediatamente entendeu: você entendeu o que é Brahma. O outro, você não entendeu o que é Brahma, só o outro entendeu o que é Brahma. Então Brahma, na verdade, é o silêncio. Ou seja, Deus é o silêncio. Então é isso que todos falam. Um grande santo na Índia chamado Ramana Maharshi, ele vivia no sul da Índia. Então ele foi um grande santo.
reconhecidamente, ele viveu no século passado. E ele passava a maior parte do tempo em silêncio. Então ele falava muito pouco. E os ensinamentos que ele dava, era a maioria em silêncio. Então as pessoas chegavam para ele com muitas dúvidas. Dúvidas sobre isso, dúvidas sobre aquilo. E simplesmente se sentavam aos pés dele e começavam a meditar. E as pessoas viam que só de ficar em silêncio ao lado dele, as dúvidas começavam a se clarear. Elas não precisavam perguntar. Então elas sentavam, ficavam um tempo, se levantavam e iam embora, sem perguntar nada. Então esse é o poder do silêncio. E ele mesmo, Ramana Maharshi, falou que uma pregação, ou seja, um ensinamento, não precisa ser dado através de palavras. Ele falou que o silêncio é mais eloquente do que as palavras. Ele falava que o ensinamento através do silêncio é mais eloquente do que as palavras. E a gente vê isso na vida diária. Ou seja, uma pessoa que realmente vive a religião, vive a vida espiritual, ela passa para nós um exemplo muito maior do que uma pessoa que somente fala sobre espiritualidade, né? Então a ação da pessoa passa o exemplo da espiritualidade, né? Um outro verso dos Upanishads diz que assim como a aranha projeta e recolhe a sua teia, assim como o cabelo nasce na cabeça de um homem, da mesma forma este universo é projetado. Então qual é o significado? É que nasce sem esforço. Deus não faz esforço para criar, é algo espontâneo. Então da mesma maneira como o cabelo nasce na cabeça de um homem, sem esforço, assim também Deus, sem esforço, Ele cria. Significa que Ele cria somente como uma espécie de jogo. Não é uma coisa que Ele se esforça para criar. É uma espécie de jogo divino. A lei da evolução, de acordo com a ciência ocidental, sempre afirma que a lei do mais forte sobre o mais fraco, né? O mais forte sempre vence, e a lei da seleção natural faz com que a espécie se aprimore, né? Cada vez mais. Mas a Vedanta tem uma abordagem um pouco diferente com relação à evolução do ser humano. Ela fala que nós somos divinos por natureza. Qualquer ser vivo já é divino, tem uma divindade interior, né? Mas essa divindade, ela não está manifestada. Então a evolução acontece com uma luta para manifestar essa divindade. Então todos os seres, desde uma ameba até um grande santo, estão se esforçando para manifestar essa divindade. Então é uma luta constante do ser individual para manifestar a sua divindade interna. Isso é que é evolução, de acordo com a Vedanta. Então é como se um rio tivesse, por exemplo, descendo uma montanha e ali tivesse uma barragem, né? Então o rio constantemente vai estar forçando a barragem, ele quer passar a barragem, né? Basta você abrir uma comporta e imediatamente ele vai sair a água vai sair por aquela comporta. Da mesma maneira, nós constantemente estamos tentando manifestar a nossa divindade. Mesmo uma pessoa que não busca a vida espiritual está inconscientemente tentando manifestar a sua divindade. É uma coisa que nós não podemos evitar. É por isso que nós buscamos a perfeição em tudo, porque nós já somos perfeitos. Nós queremos as coisas perfeitas, nós queremos as coisas limpas, nós queremos sempre buscar o estado de perfeição, porque na verdade nós já temos a perfeição internamente, nós já somos perfeitos. Então é importante a gente lembrar desse fato, porque a Vedanta não acredita na ideia de pecado, de que nós somos seres que nascemos no pecado. A Vedanta acredita que nós somos seres divinos, né? E por causa da ignorância, por causa de um conceito chamado Maya, ou seja, por causa dessa ignorância, nós nos esquecemos dessa nossa divindade. Estamos constantemente tentando manifestar ela. Então, não existe condenação eterna. Ou seja, a Vedanta não vai dizer que você vai para um lugar ruim somente porque você fez uma ação ruim. A Vedanta fala que todos vão ser salvos, né? Todos vão ter essa salvação. O que é a salvação? É esse encontro com o Ser Supremo. Então nenhum ser vai se perder. Não existe perdição eterna. Todos nós vamos nos salvar. Agora, o que é diferente é a questão do tempo. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Uns vão demorar várias vidas, outros estão muito próximos de atingir isso. Mas, embora o tempo varie, uma coisa é certa: todos nós vamos atingir o estado de perfeição.
Então esse é um conceito básico da Vedanta também, que está ligado ao conceito da evolução, né?